Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso módulo de Embriologia Humana. Você está no canal Resumos de Pato, Isto e Êmbrio e desde já eu te convido a se inscrever no nosso canal, a deixar o seu joinha na nossa aula de hoje e acompanhar tudo o que vai ser postado nas nossas aulas subsequentes, tá bom? Essa primeira aula do nosso módulo vai ser uma introdução ao estudo da embriologia, que você já sabe, já deve saber, com certeza você deve saber, que embriologia é o estudo do desenvolvimento embrionário e fetal. Tudo aquilo que acontece a partir do momento em que um óvulo se junta com um espermatozoide e ali começam a acontecer sucessivas mitoses, ali começam a acontecer variados padrões de diferenciação até que no final forma um bebezinho, né? Na verdade, o estudo da embriologia começa antes, começa lá na gametogênese, quando estão se formando os gametas sexuais masculinos e femininos, né? O óvulo e o espermatozoide. E depois a gente vai estudar sobre a fertilização, depois a gente vai estudar sobre os acontecimentos das primeiras semanas e até quando chegou a hora do bebê nascer, né? Se ele nasce antes do tempo, dependendo da semana de gestação, a gente vai estar diante de um parto prematuro. Se ele nasce um bebê não viável até a 22ª semana, a gente vai chamar isso de aborto. A gente vai então conhecer os termos que a gente geralmente vai usar aqui no estudo da embriologia. Então, se concentra, pega o seu lápis, pega o seu caderno, vamos fazer as nossas anotações e vamos lá. Na nossa disciplina de embriologia humana, nós dedicaremos um tempo muito especial ao estudo do desenvolvimento humano ainda no período intraútero, também chamado de período pré-natal. Natal significa nascimento. Então, tudo aquilo que tem a ver com o desenvolvimento do bebê antes dele nascer faz parte aqui do estudo da embriologia, tá? Na academia. Na prática clínica, a medicina fetal, que é como se fosse uma subespecialidade da ginecologia obstetrícia, é o ramo que tem essa preocupação maior de acompanhar as fases do desenvolvimento embrionário e fetal de uma forma muito especial. É um conjunto de exames de imagem e de exames bioquímicos que são realizados quando se é necessário, por alguns motivos, acompanhar uma gestação de uma forma muito mais íntima, de uma forma muito mais detalhada, tá bom? E ao estudarmos embriologia, nós vamos aqui no nosso curso, nós vamos nos dedicar principalmente ao estudo do período das primeiras 8 semanas, que é justamente chamado, literalmente chamado de período embrionário. As 8 primeiras semanas são as semanas em que o bebê ele começa o seu desenvolvimento, o bebê, as primeiras estruturas já são formadas e entram em funcionamento de uma forma mais grosseira e depois no período fetal, que é a partir da 9ª semana, há o refinamento, há uma histogênese acurada para que os processos fisiológicos possam acontecer de uma maneira perfeitinha, tá bom? Então, as primeiras 8 semanas de desenvolvimento é chamado de período embrionário e da 9ª semana até o nascimento é chamado de período fetal. Então, o menininho é chamado de embrião e depois da 9ª semana ele é chamado de feto. A primeira semana, o período embrionário, ele é chamado então de período de organogênese, em que os órgãos se formam, tá? E o período fetal é o período da histogênese, em que eles vão começar a funcionar, né, de uma forma cada vez melhor, tá bom? Então, para começar, a gente vai conhecer alguns termos que nós utilizaremos muito ao longo aqui do nosso módulo, ao longo aqui das nossas aulas. Vem comigo. Como já mencionamos, o período pré-natal é aquele anterior ao nascimento. Tudo que acontece com o bebê enquanto ele está na barriga da mãe faz parte do período pré-natal. Depois do nascimento, seja ele um nascimento a termo, isto é, no tempo certo, após as 37 semanas gestacionais,
ou pré-termo, seja, isto é, antes das 37 semanas, seja ele um nascimento por parto normal, por parto cesariano, né? Tudo que acontece após esse evento do nascimento, nós chamamos isso de período pós-natal. E é nesse período pré-natal em que vários profissionais de saúde são importantes, né? Para aconselhar a dieta, para aconselhar a postura, né? O fisioterapeuta, o nutricionista, o dentista, o médico, o enfermeiro, tá? A consulta pré-natal na rede pública de saúde, ela é realizada pelo enfermeiro e pelo médico, né? O dentista, por exemplo, ele é importante ele saber se uma mulher está grávida ou não, porque existem alguns medicamentos que não devem ser administrados numa mulher que esteja grávida, né? Alguns procedimentos como raio-x, que não é muito seguro, então tem que ter alguns cuidados e algumas precauções. Então, o período pré-natal é um período que exige dos vários profissionais de saúde uma atenção especial, tá bom? Não é uma paciente, assim, que é só ela, é um paciente que tem um serzinho na sua barriga em formação. Existem substâncias que são substâncias teratogênicas, isso é, que causam malformações. Então, os profissionais que vão atender uma mulher gestante, eles precisam saber todas essas coisas, dependendo da sua área de formação, da sua área de atuação. E como eu já falei, o período pré-natal ele é dividido em período embrionário e período fetal, e o período depois do nascimento, o período pós-natal, ele também tem algumas divisões que não interessam tanto aqui a gente, né, no nosso módulo. Mas a gente pode citar que depois que o menino nasce, ele entra na lactância, porque ele está mamando, né, a principal fonte, a exclusiva, né, deve ser o leite materno até os 6 meses, e depois disso a introdução alimentar, mas que ele ainda vai estar mamando em condições ideais, né? Quando ele completa 1 ano, ele já entra na infância. Depois, lá para os 10, 11 anos, quando começa, né, os hormônios sexuais começam a ser produzidos em uma quantidade maior e aquela pessoa vai passar por mudanças no seu organismo, vai passar para a idade reprodutiva, tá? Vai produzir ovócitos, né? No caso da menina, e espermatozoides no caso do menino. Em adolescência, fase adulta e depois a senilidade, tá? Mas aqui nós vamos nos concentrar no período pré-natal. Eu quero voltar a essas definições que a gente já viu de período embrionário e período fetal. Quero voltar aqui um pouco para que a gente enfatize algumas coisas. Então, como eu já falei, o período embrionário é o período que ele se estende da fertilização até o final da 8ª semana, que são 56 dias, tá? Então, essa fertilização, que é o encontro, que é a junção de um ovócito com um espermatozoide, a fertilização do ovócito pelo espermatozoide, na verdade, vai juntar uma célula, um gameta, né? 23 cromossomos, com mais um gameta, 23 cromossomos, formando uma nova célula de 46 cromossomos, que é o que é o normal na nossa espécie. Essa célula de 46 cromossomos, o zigoto, ele é uma célula extremamente especial, porque ela é diferente de todas as outras, ela é a nova célula, tá? Que vai dar origem a esse novo ser humano. E essa fertilização, geralmente ela vai acontecer lá na ampola da tuba uterina, e a partir dessa fertilização, aquele zigoto vai começar a entrar em sucessivos processos de mitose. Mitoses, 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 milhares de mitoses, e as células já vão escolhendo, né, diferentes caminhos de diferenciação, tá? Para formar os variados tipos de tecidos que temos no nosso corpo. Então, todas as nossas células, elas vieram do zigoto. Então, elas têm todas
o mesmo conteúdo genético, com exceção dos nossos gametas, porque no nosso gameta já não vai acontecer, para a formação do nosso próprio gameta, já não vai acontecer mitose, vai acontecer a meiose reducionista, tá? E só os gametas que vão ser diferentes. Mas todas as outras células do nosso corpo vão ser geneticamente iguais ao zigoto. Tá? Então, os caminhos de histogênese têm a ver com a expressão de alguns genes e o silenciamento de outros genes. Mas a mesma célula, o mesmo adipócito do seu corpo tem o adipócito do seu corpo tem o mesmo conteúdo genético do seu neurônio, tá? O que acontece é que a expressão genética é diferente, tá bom? Então, esse período embrionário, ele vai se estender da fertilização, que é esse encontro, até o final da 8ª semana. E esse período é o período onde o bebezinho que está sendo formado, ele está mais susceptível a diferentes agentes teratológicos ou teratogênicos agirem sobre ele, podendo causar má formação, tá? Que é uma causa de aborto nessas primeiras semanas, tá? Então, a má formação fetal, ela pode ter sido causada por agentes físicos, agentes químicos ou agentes biológicos, tá? E até mesmo defeitos genéticos, tá bom? E o período fetal? O período fetal, então, ele se estende a partir da 9ª semana, que a gente já falou, até o nascimento, e esse período de crescimento do bebê, tá? De amadurecimento das suas estruturas, né? Do refinamento dos seus tecidos para desempenharem as variadas funções orgânicas. As duas células que vão dar origem ao zigoto são o ovócito e o espermatozoide. Eles têm características bem diferentes. O ovócito, o gameta sexual feminino, ele é produzido nos ovários das meninas, tá? E é muito interessante o processo de gametogênese feminina, porque o processo de gametogênese feminina, ele começa quando a menina, ela ainda estava lá na barriga da mamãezinha dela, tá? Então, lá na barriga da mãe dela, os seus ovócitos começaram a ser formados sob a ação de variados hormônios, tá? E a partir da puberdade, todos os meses, geralmente um ovócito amadurece e ovula, tá bom? E pode formar, então, um novo ser vivo se ele for fertilizado pelo espermatozoide. O espermatozoide, por sua vez, é a célula germinativa masculina. Ela é produzida nos testículos do rapaz e é uma célula especializada na mobilidade, precisa ter bastante mobilidade, por isso que tem essa cauda, né? Essa grande cauda. Ele tem uma cabeça, ele tem uma bolsa cheia de enzimas aqui, né? Chamado de acrossoma. E milhares de espermatozoides são lançados, né, durante uma ejaculação ali na região próxima ao colo do útero, e eles têm que, né, se locomover até o ovócito. Um deles vai fertilizar o ovócito, liberando essas enzimas, e vai depositar o seu material genético dentro do ovócito, formando então um zigoto. Os meninos começam a produzir os espermatozoides a partir da puberdade, tá bom? Então, eles começam a produzir a partir da puberdade, eles já podem, né, ser papais, engravidar uma menina, tá bom? Se eles tiverem, né, relação sexual, se houver uma ejaculação e já são espermatozoides viáveis. Então, essas duas células, nós vamos estudar em detalhes os processos de gametogênese feminino e masculino nas nossas próximas aulas. Mas são as duas células que vão dar origem ao zigoto. Continuando as definições que vão ser necessárias daqui para frente, né? O zigoto. O zigoto, então, a gente acabou de falar, é a célula resultante da união do óvulo com o espermatozoide, uma célula 46 cromossomos. Nós chamamos de concepto o embrião e os seus anexos, isso é, as suas membranas associadas. Quando o bebezinho vai se formando, paralelamente à sua formação, a formação do embrião, vão sendo formadas membranas ao redor dele.
ou que fazem o contato, que permitem o contato dele, as trocas entre ele e a mãe, como a placenta, o âmnio, né? O líquido onde né, fica contido o líquido amniótico, que o bebezinho fica ali dentro, saco coriônico, saco vitelino. São membranas associadas ao bebê. Então, tudo isso é chamado de concepto, tá bom? E depois, no parto, tem que sair tudo, tá bom? Então, primeiro sai o bebê, depois sai a placenta. Então, primeiro tira o bebê, depois tira a placenta, corta o cordão umbilical. Tudo que está envolvendo o bebezinho ali, que é importante para o seu desenvolvimento. E aborto é um termo utilizado quando acontece a interrupção prematura do desenvolvimento daquele bebê e a expulsão do concepto do útero antes dele se tornar viável. Isso é, com 22 semanas, tá bom? Gestacionais. Então, se isso acontece, nós estaremos diante de um aborto. Outra definição importante é a definição de idade gestacional. A idade gestacional ela é calculada a partir do primeiro dia do último período menstrual normal de uma mulher. Se uma mulher ela tem um ciclo, né, menstrual normal, que a gente chama, né, que é de 28 dias, se esse ciclo ele é organizado, periódico, um ciclo regular, tá? Essa idade gestacional ela é calculada a partir do último dia em que ela, do primeiro dia em que ela teve a sua última menstruação. Vamos dizer que ela teve a sua última menstruação no dia 1 de setembro, tá? E aí, uns 2 meses depois, ela fica lá desconfiando que tá grávida, a menstruação não veio mais, mas ela é uma mulher, não fez ainda, não teve curiosidade ainda de fazer o beta, HCG, né, o exame, mas ela tá desconfiadinha, né? Então, ela foi lá, fez o beta, deu positivo. E aí, vai lá no exame pré-natal, no médico enfermeiro, e vai calcular a idade gestacional. Então, se ela tem uma menstruação regular, se ela não estava tomando anticoncepcional antes e imediatamente já parou a sua menstruação depois que ela tomou anticoncepcional, então ela vai fazer esse cálculo da idade gestacional dela a partir do dia 1 de setembro, que foi o primeiro dia da sua última menstruação. A gente chama isso de DUM, data da última menstruação. Então, 1º de setembro fica sendo a data em que a partir dele vai ser calculada a data gestacional, tá? A partir dessa data vai ser calculada a data gestacional. Muitas vezes a mulher não lembra, a gente tá dando assim um número, 1 de setembro, né? Porque tem gente que anota bem direitinho e que é super cuidadosa com tudo isso, mas muitas vezes não, né? Às vezes a pessoa não tem esse ciclo regular e às vezes a pessoa não lembra assim de cabeça quando foi a data da sua última menstruação. Mas quando acontece isso, a gente usa essa data para fazer o cálculo da idade gestacional, tá bom? Depois que acontece essa data dessa última menstruação, se for uma mulher de ciclo natural normal de 28 dias, a data da fertilização, isso é, a provável ovulação daquela mulher foi quase 14 dias depois, cerca de 15 dias depois, 2 semanas, né? Então, a idade real de fertilização, ela é 2 semanas a menos que a idade gestacional. Tá bom? Então, vamos lá. Se a data da última menstruação dela foi 1º de setembro, tô dando uma data bem aleatória, tá? Cerca de 14 dias depois foi provavelmente a sua ovulação, 2 semanas. Então, é aqui nessa época em que deve ter ocorrido a fertilização, que é o chamado período fértil da mulher, tá? Então, o bebê, vamos dizer que dia 1º foi a data da última menstruação. Então, a data gestacional dela começa a ser contada a partir do dia 1º de setembro. Mas a data real de fertilização, de vida do bebê, da contagem dos dias dele, é 2 semanas depois, que foi a data provável de fertilização. Outros termos também que a gente tem que ficar ligado
São, né, anomalias genéticas e teratologia, que eu já pincelei um pouquinho sobre isso nos slides anteriores, tá bom? As anomalias congênitas são, então, anormalidades do desenvolvimento que já estão presentes ao nascimento, na hora que o bebê nasce. A gente vê aqui, olha, um dedinho a mais, que é a polidactilia. Isso é uma anormalidade congênita. O bebê já nasce com esse defeitinho aqui, né? Essa anormalidadezinha aqui. Microcefalia, lábio leporino, fenda palatina, né? Então, são patologias de desenvolvimento que já estão presentes quando o bebê nasce. Então, aconteceu problemas, situações adversas na gestação que resultaram com esses quadros de anormalidades congênitas. Então, teratologia, como eu já falei, é o ramo da embriologia que estuda fatores genéticos e ou ambientais, químicos, físicos, biológicos, né? Alguns vírus estão relacionados, lembra do Zika vírus, né? Que a gente teve, aquele surto, né? De Zika vírus, de microcefalia no Brasil, em 2015, né? Então, são fatores químicos, físicos, né? Como radiações, né, que causam desenvolvimento anormal. Alguma fase do desenvolvimento, aquele teratógeno agiu e causou certa anormalidade. Bem, até aqui eu espero que esteja tudo tranquilo. A gente viu alguns termos que a gente vai usar bastante daqui para frente. E a seguir, a gente vai começar então as nossas aulas sobre gametogênese. Nós vamos dividir em gametogênese feminina e gametogênese masculina, tá bom? A gametogênese feminina é chamada de ovogênese e a gametogênese masculina é chamada de espermatogênese. Então, fica aqui comigo, clica aí na próxima aula e vamos lá!